Já ouviu falar do termo short squeeze? Sabia que este é o maior temor dos investidores que operam apostando na queda das ações? Então hoje você vai saber tudo sobre esse fenômeno de mercado que é responsável por fazer ações dispararem de preço, chegando a mais de 1000% em poucos dias. Para isso, explicaremos o caso emblemático da empresa americana GameStop, que ficou famosa no início de 2021. Lembrando que entender short squeezes é fundamental para se operar no mercado de penny stocks, pois é um dos principais responsáveis pela volatilidade de suas ações. Fala galera, meu nome é Lucas Marim e esse é o canal do Marim Trader, o principal canal sobre trading nos Estados Unidos para brasileiros, focado no mercado de penny stocks americano, um mercado cheio de oportunidades e que ninguém está falando disso no Brasil. Em janeiro de 2021, houve uma empresa que deu o que falar nos Estados Unidos, saindo na capa dos principais meios de comunicação mundiais. Essa empresa é a GameStop, uma empresa americana de redes de lojas de jogos de videogame. Por que ela chamou tanta atenção? A resposta é simples. O preço da ação disparou mais ou menos 1000% em poucas semanas e virou parte de uma guerra no mercado entre um grande hedge fund, Melvin Capital, e um grupo de corajosos pequenos investidores do Reddit. Mas por que a GameStop? A GameStop é uma rede de lojas físicas de jogos de videogame, que por causa do Covid-19 vem passando por inúmeras dificuldades, já que não conseguiu fazer o movimento para o online funcionar. Ou seja, as perspectivas da empresa são bem negativas, assim como todas as penny stocks. Mas como ela caiu no meio de tudo isso, assim como todas as penny stocks, a GameStop vinha sendo alvo de um movimento de short selling, que são investidores que apostam na queda das ações, alugando ações de empresas de outros investidores, vendendo-as no mercado e depois recomprando a mais barato, devolvendo para o detentor das ações e ficando com a diferença dos preços entre a compra e a venda. Eles basicamente apostam que a empresa irá fracassar. A GameStop foi uma das empresas mais shorteadas durante todo esse período de Covid. Assim como a AMC, aquela empresa de teatros famosa, Bed Bath & Beyond e Blockbuster. O que todas essas empresas têm em comum é que são empresas de varejo físico, altamente impactadas pela pandemia. E assim, a GameStop foi alvo de um dos short squeezes mais famosos dos últimos tempos. Mas o que é short squeeze? O termo short squeeze basicamente é short de vender e squeeze de apertar, ou seja, aperto dos vendidos. Pensando no famoso bordão compre na baixa e venda na alta, no caso dos short sellers, o bordão se inverte. Venda na alta e recompre na baixa. Mas e se a ação continuar a subir? É aqui que entra o grande cerne desse fenômeno. Operar vendido é algo mais arriscado, pois sabemos que na compra a ação pode chegar até zero. Ou seja, você não perde mais do que o capital investido. Agora, quando se opera vendido, o céu é o limite, já que realmente não existe um limite de preço que uma ação pode chegar a ter de valorização. Ou seja, você pode perder todo o seu capital e ainda ficar devendo para a corretora. Mas como a perspectiva da GameStop e de todas as penny stocks são de queda, acaba sendo uma estratégia interessante, já que a expectativa é que a empresa quebre. Mas o que acontece se houver uma força compradora não esperada que comece a colocar os vendidos numa posição desconfortável de prejuízo? E foi aí que entrou a comunidade de traders do Reddit na jogada. Eles começaram a se juntar e promover uma compra conjunta que pudesse fazer o preço da ação subir e pressionar os short sellers, a ponto que eles precisassem recomprar as ações vendidas num preço mais alto e no prejuízo, fazendo assim uma força compradora dobrada, de quem estava comprando as ações e de quem estava recomprando, pois estava vendido. Só que esse movimento de recompra dos vendidos normalmente não é feito com calma, é feito às pressas, com ordens a mercado que puxam e muito o preço para cima. Todo esse movimento de aperto nos vendidos é o que comumente a gente chama de short squeeze, e que no caso da GameStop fez hedge funds perderem mais de 23 bilhões de dólares em menos de um mês. Mas como a internet conseguiu fazer isso? A comunidade de traders do Reddit, também auto-intitulados de Wall Street Bets, WSB, já falavam da GameStop faz algum tempo. Mas quando houve uma troca na diretoria da empresa no início de janeiro, na verdade domingo dia 10, na segunda-feira seguinte, a ação deu uma pequena subida, já fazendo alguns dos traders vendidos abandonarem a posição, puxando a ação um pouco para cima. Isso já fez inúmeros investidores do Reddit postarem coisas como 100% da minha posição está em GameStop por causa desses caras, e muita gente começou a aderir a esse movimento. Na sexta-feira daquela mesma semana, dia 15, foi quando as coisas começaram a mudar. Dados da CNBC mostraram um volume fora do normal na ação, indicando um possível
possível short squeeze naqueles que haviam apostado contração. Enquanto os Wall Street Bets começaram a ganhar audiência, a mídia entrou com força nesse assunto, indo para o universo mais mainstream e ajudando os sardinhas. Até o Elon Musk do PayPal, da Tesla, da SpaceX entrou para defender os Wall Street Bets. E assim, cada vez mais gente entrou para ajudar no movimento de alta da ação. E qual foi o resultado de tudo isso? A ação foi de aproximadamente $43 na sexta-feira, dia 15, para aproximadamente $500 em pouco mais de uma semana. Dá mais de 1000% de retorno, se tornando uma das ações mais negociadas no mercado naqueles dias. E por que tudo isso aconteceu? Pois além de toda a força compradora dos sardinhas, todos os investidores vendidos e que tinham muitas ações sofreram short squeeze e tiveram que recomprar essas ações no prejuízo, puxando o preço muito para cima. Mas e no final, o que aconteceu? Normalmente, short squeezes terminam com os preços voltando aos mesmos patamares de antes do evento. A história mostra que ações não podem subir para sempre, e ao longo do tempo, elas tendem a refletir o valor esperado de suas futuras receitas. Se a tendência é de queda, então ela voltará para o abismo que sempre esteve. E esse é exatamente o comportamento de 95% das penny stocks. Elas sofrem algum movimento de manipulação, como o pump and dumps, que expliquei no vídeo sobre o lobo de Wall Street. Clique aqui para poder assistir esse vídeo. Depois desabam novamente para o valor que vinha sendo negociada anteriormente. A grande diferença aqui é que os players institucionais normalmente não investem em penny stocks. Então o caso da GameStop ficou emblemático, pois aconteceu com uma empresa de maior porte dentro da Nasdaq, afetando fundos de grande porte e perdendo essa quantidade de dinheiro que eu comentei. Lembrando que pump and dumps não são os únicos motivos que fazem uma penny stock subir. Ela pode ter realmente alguma notícia boa, como a aprovação de uma nova droga, contratos de vendas com algum player grande ou uma reviravolta positiva na empresa, gerando novas linhas de receita, que podem fazer com que a empresa ganhe a atenção de pequenos investidores e suba sem parar. E aí, conseguiu entender o que é um short squeeze e o que realmente aconteceu com a GameStop? Então não esqueça de dar um like nesse vídeo e um subscribe no canal para ficar ligado nos próximos vídeos com vários conteúdos bacanas sobre o mercado americano e penny stocks. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ficarem comigo até o final e até o próximo vídeo do canal do Marin Trader.